Para o Sr. Deputado Diogo Moura, do CDS-PP. O CDS-PP apresentou 5 temas, portanto, se o Sr. Deputado puder esclarecer quais são os temas que vai falar, nós vamos tomando devida nota. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu intervi sobre todos, mas primeiro queria um esclarecimento por parte do Sr. Vice-Presidente para saber se poderá responder pelo vereador Jorge Máximo, que não se encontra presente. Só uma questão relativa ao Plano do Desporto. Ao Sr. Deputado, o Sr. Vice-Presidente recebeu os temas todos, portanto, se não está o vereador, terá que responder. Bem, muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários, Srs. Vereadores, Srs. Deputados. Nesta primeira sessão de 2015, dedicada a perguntas sobre as freguesias, o CDS gostaria de obter esclarecimentos sobre variados assuntos e que dividiria, para melhor sistematização das respostas, por vereadores e por pelouros. A nossa primeira pergunta, relativa à freguesia do Beato, é dirigida ao Sr. Vereador Manuel Salgado. A primeira pergunta relacionada com a freguesia do Beato remete-nos para a aprovação da construção da subestação da EDP junto ao cemitério do Alto São João. Gostaríamos de saber qual o ponto de situação atual e que acompanhamento está a ser efetuado pelos serviços camarários e pela Junta de Freguesia do Beato. Estamos a ser questionados pela população e temos de ter os dados concretos sobre este processo, nomeadamente se a subestação representa algum perigo durante a obra e no futuro para a população a nível de segurança e saúde pública. A segunda pergunta tem a ver com várias freguesias e era dirigida ao Sr. Vereador Jorge Máximo, com o Plano do Desporto. Em várias sessões de perguntas à Câmara sobre freguesias, demos nota ao Sr. Vereador da Cobrança, por parte de algumas juntas, de taxas de acesso às piscinas municipais que diferenciam fregueses e municípios de freguesias limítrofes. Demos até o caso da piscina municipal da Ameixoeira, em que antes da transferência para a Junta de Freguesia de Santa Clara, os moradores das freguesias de Lumiar, Ameixoeira e Charneca, para não falar de outras freguesias, pagavam exatamente o mesmo, ou seja, um pagamento enquanto municípios sem exclusões territoriais. No caso de Lumiar, importa relembrar que as alternativas existentes eram a desativada piscina do Campo Grande e a demolida piscina de Lumiar, a quando da construção do eixo Norte-Sul. Ou seja, a piscina da Ameixoeira, em matéria de proximidade, é a única opção viável. Não sendo caso único, e como o próprio vereador teve a oportunidade também de confirmar na Assembleia, ficou o mesmo de efetuar um levantamento sobre esta e outras situações pela cidade para a tomada de decisão. O que lhe perguntamos, hoje, ao Sr. Vice-Presidente, é se esse levantamento já se encontra concluído e que medidas serão tomadas pela Câmara Municipal junto às juntas de freguesia para que as piscinas municipais prestem acesso em condições iguais para todos. Tratam-se de direitos sociais e acesso ao desporto que uma reforma administrativa não pode aniquilar, nem deve obstruir, baseada em divisões administrativas e fomento de diferenças entre cidadãos. A nossa terceira pergunta vai para o Sr. Vice-Presidente e é relacionada com a freguesia do Parque das Nações. Relativamente a esta freguesia, a Assembleia Municipal tem ouvido vários municípios, e hoje foi mais um caso, sobre o estado de degradação dos espaços verdes e público desta zona da cidade. Aliás, tal matéria originou em parte a apresentação de uma petição apreciada por este plenário. Nessa altura, e uma vez mais, tivemos a oportunidade de salientar pormenorizadamente alguns dos espaços sem manutenção ou conservação, em que o espaço público e a arte urbana também se incluem. Sobre a arte pública, também foi apresentado ontem a iniciativa camarária de reabilitação de cerca de 60 obras com investimento municipal de 60 mil euros e de lançamento de um roteiro cultural. Iniciativa, também ela, que nasceu da iniciativa popular e posteriormente apresentada e aprovada por esta Assembleia por iniciativa da 7ª Comissão. Sobre o espaço público e também o verde, sabemos que a intenção da Câmara é assumir a sua cota-parte da responsabilidade pelo estado atual e encontrar, logo possível, uma solução viável de longo prazo. Aliás, permita-me que destaque a postura responsável, atenta, de cooperação e de abertura ao diálogo por parte do Sr. Vice-Presidente Duarte Cordeiro, na Assembleia de Freguesia decorrida ontem, realizada por iniciativa de mais de 650 fregueses do Parque das Nações, demonstrando que o objetivo primordial do município e dos moradores é comum: recuperar o espaço público e garantir a qualidade de vida para todos. Mas no que respeita aos espaços verdes, e porque 75% do território é responsabilidade camarária e os restantes 25% da freguesia, importa conhecer que medidas estão pensadas pelo Executivo Camarário para fazer face à situação atual. No ano passado, e da parte da Câmara, não conhecemos os números gastos. Da Junta de Freguesia, então, basta avaliar o documento de prestação de contas para perceber que em 2014, dos 250 mil euros previstos para espaços verdes, foram gastos apenas 98 mil. Ou seja, nem sequer 50% da verba foi despendida, quando em simultâneo assistimos à ausência de manutenção nos espaços.
Mas o município de Rui Lajinha, que aqui esteve há pouco, explicou de forma clara esta realidade. E esperemos, obviamente, que 2005 seja um ano mais profícuo nesta matéria. Mas, Sr. Vice-Presidente, mais do que encontrar responsáveis, o importante é clarificar se da parte do município existem medidas concretas, um plano ou estratégia face à dimensão da zona e as características únicas e que verbas serão necessárias para manter o padrão de qualidade do Parque das Nações e a salvaguarda da sua identidade. Gostaríamos, assim, que nos elucidasse que pretende a Câmara fazer em articulação, suponho, com a Junta de Freguesia. A quarta questão, também para o Sr. Vereador Duarte Cordeiro, e relativa à Freguesia da Misericórdia. A Assembleia Municipal, e em particular através da sua segunda Comissão Permanente, acompanhou de perto os fenómenos de vária ordem que têm assolado a zona compreendida entre o Corpo Santo, Caixo Sodré e São Paulo e Bica. Da Câmara já foram apresentadas várias iniciativas, através de despachos, no sentido de minimizar o ruído e consumo de álcool nesta área de diversão noturna. Por outro lado, o problema da insalubridade mantém-se a níveis ainda preocupantes que se vislumbra nas inúmeras queixas de moradores e comerciantes após noites seguidas de milhares de frequentadores, a que uma munícipe, ainda na sessão anterior desta Assembleia, comparou e bem a um fluxo, em número, maior que a totalidade de participantes num dos conhecidos festivais de verão da nossa cidade. Na sessão da Assembleia realizada a 16 de setembro do ano passado, o plenário aprovou uma recomendação do CDS que instava o Executivo de avaliar, juntamente com a Junta de Freguesia da Misericórdia, a localização e instalação de sanitários públicos na zona do Caixo Sodré. Aliás, seria basicamente pedir algo essencial numa zona noturna, zona esta criada pela Câmara Municipal e que não acautelou à altura os impactos que esta zona traria para a saúde pública. Não fomos os primeiros a chamar a atenção para esta situação. Muitos moradores se manifestaram sobre a perda de qualidade de vida e até a Comissão de Boas Práticas, em julho de 2013, questionou a Câmara sobre a inexistência de sanitários públicos, rogando por uma solução. Decorridos 9 meses da aprovação da recomendação e 2 anos após os alertas da Comissão de Boas Práticas, perguntamos então ao Sr. Vice-Presidente se já foi feito algo neste sentido. Em quinto e a última questão, que é relativa à freguesia da Penha de França. E é relativa à Praça António Sardinha. Penso que não valerá a pena cansar-vos muito com a história em torno deste espaço público, uma vez que foi supejamente abordado nesta Assembleia e também nos órgãos de comunicação social. Em novembro de 2014, gerou-se alvoroço e consternação por parte dos residentes desta praça, derivado do estacionamento irregular de viaturas e uma fiscalização por parte da Assembleia Municipal e que até à data não tinha acontecido e cuja receita nesta intervenção rondou os 5.000 euros. Na Praça António Sardinha, o estacionamento não está devidamente legalizado, mantendo o estado caótico e que interfere diretamente com a fruição do espaço público, nomeadamente o acesso ao parque infantil e a imperiosa livre circulação de pessoas, em particular as detentoras de mobilidade reduzida aos passeios. À data, a Junta de Freguesia deu nota da solicitação de projeto de execução à Unidade de Coordenação Territorial da Graça Penha de França e posterior reunião com o Sr. Vereador do Urbanismo, tendo em vista a viabilização deste projeto. Decorridos 8 meses, a situação da Praça António Sardinha mantém-se inalterável. Esta praça é apenas um exemplo de muitas mais pela cidade e que deve levar a Assembleia a uma reflexão sobre a forma como o passeio público continua a ser tratado, seja por cidadãos, seja pelo poder público. O plano de acessibilidade pedonal, infelizmente, não poderá resolver um problema cuja resolução não depende de si. Esta é uma zona da cidade que sofre de carência de estacionamento e onde o estacionamento em espinha é quase regra, face à ausência de alternativas a que se junta a falta de planeamento. A crescer à procura de lugares por moradores e comerciantes da praça, é também alvo de procura por professores e docentes da Escola Secundária Dona Luísa de Gusmão. No mês passado, a Presidente da Junta de Freguesia, em declarações a um órgão de comunicação social, voltou a referir a intenção de resolver o problema em parceria com a Câmara e em curto espaço de tempo. Senhores vereadores, uma vez que importa cumprir com a lei das acessibilidades e garantir mobilidade para todos e acesso aos equipamentos públicos, como é o caso do Parque Infantil, bem como tendo por base as declarações da Sra. Presidente de Junta, gostaríamos que nos esclarecesse sobre o seguinte. Se das reuniões entre a Junta de Freguesia e a UCT saíram medidas a curto prazo, se existe um projeto de execução para a Praça António Sardinha que contempla soluções de melhoria no espaço público e de acessibilidade, existindo, para quando se prevê o início e fim desta intervenção e, por último, se não existir, qual a fundamentação para a sua inexistência. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado.